Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Antes de falar qualquer outra coisa, eu preciso avisar que os próximos Ponto Contrapontos vão ser sobre o Chapolin, porque é o mês de criação do Chapolin e nada melhor que começar com algo diferente, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre uma história do Chapolin, que foi publicada num gibi. Alguns podem não saber, mas o Chaves e o Chapolin já tiveram gibis. Apareceu em alguns episódios do seriado, e é algo curioso até porque aqui no Brasil nós também tivemos publicações desses gibis. Claro, era pela editora Globo, não era pela mesma editora que publicava lá no México, mas as histórias parecem ser as mesmas pelo que eu sei. Não sei, eu posso estar errado. Se eu tiver, por favor me corrijam nos comentários, porque eu sei que existem diversas variações de gibis de Chaves e Chapolin. A história em si que a gente vai resenhar é a última do primeiro gibi do Chaves e Chapolin publicado pela Globo, chamada de O Mistério do Rio. Vou começar falando das coisas que eu gostei. Eu achei que teve partes criativas nessa história. Basicamente nessa história, vários peixes estão tentando procurar o peixe prego, que desapareceu depois de brincar de esconde-esconde com seu amigo Peixe Martelo e irmão caçula Peixe Agulha. E realmente eles usaram da mídia diferente para poder fazer essas coisas. Eu acho que não funcionaria tão bem você ver em live action o Chapolin indo no mar e conversando com peixes. Nos anos 70 principalmente, provavelmente teria alguém vestindo uma fantasia e eu acho que não ficaria tão bom quanto ficou aqui. Outra coisa a se notar que não é exatamente um ponto positivo e ao mesmo tempo não é negativo, é os designs, que eu tenho sentimentos mistos neles. Por um lado, é melhor que o desenho do Chaves e ao mesmo tempo é melhor que o desenho Histórias del Ocho. Nem quero lembrar daquilo, mas ao mesmo tempo, aqui parece ser um pouquinho fiel demais. Dá pra você notar que parecem ter feito designs muito parecidos, como se fosse um personagem mais velho, na fantasia de alguém que não é realmente tão velho. No Chaves eu acho que funcionava porque a atuação era muito boa, mas quando você vai converter isso pra gibi não fica tão bem. Mas, ao mesmo tempo, não me incomodou tanto assim quando eu tava vendo, porque a história foi um pouco divertida até. Agora, começando a falar dos pontos negativos, eu não acho que eles usaram tão bem a mídia. Eu disse do Peixe Martelo, Peixe Agulha, Peixe Prego e tal, mas, ao mesmo tempo, eles fizeram as piadas linguísticas e aqui as piadas linguísticas não funcionaram tão bem, porque você, por exemplo, tá lá o Chapolin conversando com alguém e ele se esquece de alguma coisa que aconteceu há um pouco tempo e daí os personagens ficam bravos. Como a gente não tá no seriado, não tem como conseguir a mesma emoção que dá quando você tá assistindo algo, porque é que você tá lendo e não passa a mesma coisa. Pode-se dizer que é mais fiel à obra do Chespirito. Eles parecem não estar tomando muitos riscos de mudar algo em uma mídia diferente, realmente para não desagradar o Chespirito, para fazer algo reminiscente da obra original. Mas, na minha opinião, quando você muda para um gibi que está estrelando o Chapolin, você pode tomar mais alguns riscos porque ele é um super-herói. Não é como se fosse o Chaves, que não faz sentido ter aliens, não faz sentido estar ele conversando com peixe ou algo assim. No Chapolin faz sentido, porque o Chapolin é um super-herói. O Chaves não funciona porque é um show que é um pouco mais preso na realidade. Então acho que eles podiam realmente ter feito mais aqui. Poderiam ter colocado algumas coisas que realmente não poderiam fazer lá no seriado. Nas questões de design gráfico, não vi tanto problema aqui. Talvez você possa dizer daquele peixe-cão que não ficou tão bem o design, mas depois de algumas páginas eu acabei até me acostumando, porque na primeira aparição dele não parece que o corpo dele tá natural, mas nas outras tá. Uma piada que eu gostei aqui, que eu acho que é uma piada que melhor funciona, que não é realmente uma adaptação do seriado, é que o Chapolin vai entrar numa caverna para procurar o peixe prego, e daí ele tem uma ideia, que aparece um balãozinho lá para mostrar que ele teve uma ideia. E ele pega esse balãozinho de ideia e entra lá dentro. E é uma piada que funciona, porque eles estão usando muito bem a mídia que eles têm agora. Só que ao mesmo tempo, depois, ele
dá um grito e ele se eletrocutou com aquilo e não funciona tão bem. Você poderia dizer, mas ele tá debaixo d'água. Só que não tem realmente muito setup pra essa piada. E eu acho que é realmente uma piada que não funciona. Mas em geral, tendo tudo isso dito, eu até recomendaria. Não é aquilo lá que você possa dizer, é ruim, muito ruim. Mas ao mesmo tempo não é algo que você possa dizer muito bom, muito bom. É mediano, é um meio termo que eu poderia dizer. Se você é fã do Chapolin e lê rapidamente sem se importar com muita coisa, eu acho que você gostaria. Então, se você é um fã do Chapolin, eu recomendo. E se tiver por curiosidade, também recomendo ler para ter sua própria opinião. Eu discordo um pouco da questão dos designs, porque me parece que essas piadinhas visuais para funcionar teriam que ser muito mais diretas e exatas. Aquela coisa na cabeça do peixe martelo tinha que parecer a parte de trás de um martelo. Ele só ter uma cabeça maior do que o corpo meio que não funciona, porque o corpo dele não parece um cabo de martelo. Eu cheguei a comentar que até os personagens mesmo, o Chapolin tem mais bochecha do que ele provavelmente deveria ter. E quando você compara, por exemplo, com o Kiko, que é um personagem que tem que ter muita bochecha, é igual. Então eles podem realmente estar tentando fazer um estilo que não seja ofensivo, e eu acho que isso acaba sendo em detrimento da história. O que você falou, a história faz sentido ser embaixo d'água, eu cheguei a comentar também. Eu acho que ficou faltando uma explicação de por que ele consegue ir para debaixo d'água. Ele ainda é um ser humano normal. Mas talvez sendo uma história para criança, talvez as crianças não notassem isso. De qualquer forma, eu acho que todas as piadas acabam funcionando muito menos por causa de estarem sendo feitas meio que sem dar muita importância. Eu comentei dessa piada que você falou, da pessoa esquecendo. Aquilo ali é muito físico e visual. Aquilo não pode ser feito corrido. Da mesma forma que a lâmpada eletrocutar ele é meio do nada, como você falou, porque lâmpadas não eletrocutam as pessoas assim do nada. Não é nem impossível. Você teve uma ideia brilhante e aí aparece um peixe elétrico, né, uma enguia, e se apaixona pela ideia dele e acaba se aproximando demais e dando um choque nele ou algo assim. Não é impossível, é só mal feito. Eu diria que você pode ver como uma curiosidade, mas eu realmente não acho que é uma história boa, especialmente considerando que é a primeira e que nós só temos uma delas pro Chapolin. O Chaves tem pelo menos 2 histórias que eu acho que são um pouco mais longas, ambas, e uma historieta no final. Então, pro Chapolin, eu acho que ficou muito mal. Eu não cheguei a comentar explicitamente isso, mas não é só mal feito no desenho ou no ritmo. Até as cores são mal feitas, porque o Chapolin está tão iluminado sem a ideia luminosa dele, quanto com a ideia luminosa dele. Você facilmente poderia escurecer o resto. E não, tem as linhas ali. Parece que quem desenhou queria que fosse mudado pelas cores, mas aí o colorista não fez nada. Se eu não notasse as linhas, eu nem veria isso. E nessa questão de design, eu concordo com você que eles estão usando o suporte diferente de uma forma eficaz. Você não pode contar essa história no Chapolin, ele estaria falando com o pessoal da abertura do Gloob Gloob. Mas ao mesmo tempo, se você vai fazer isso, vai colocar ele num cenário bem fantasioso, então seja bem fantasioso. Não desenhe uma agulha e diz, é um peixe. Você poderia ter peixes muito coloridos ali. Você poderia ter vários tipos de peixe. Me parece realmente aquele tipo de coisa de, eu sei que existe um peixe-agulha, então faz sentido logicamente eu dizer que o agulha é parente do prego. E aí o prego vai namorar a taxinha. Mas os peixes mesmo não são designs bons. O agulha é uma agulha gorda, com um pedaço de fio. Fica uma aberração. Não era nem para aquilo estar vivo. E o peixe-prego nem parece um prego de verdade. Ele parece uma taxinha grande, enquanto que a taxinha é só ligeiramente menor do que ele. É muito mal pensado. Parece alguém dizendo, eu tenho que encher essa história com alguma coisa, então eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Mas é isso que eu tenho a dizer. Não se esqueçam de ver o meu ponto no meu canal e até a próxima.